Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta aqui após o Carnaval, já trazendo destaques desse vídeo de hoje, desta quarta-feira de cinzas, 17 de fevereiro do ano de 2021. Já vamos direto aí para os destaques de hoje, numa quarta-feira meio conturbada lá pelo Congresso Nacional. Deputado falou o que queria, o que não devia, e aí é um problema que começa a acontecer no país. Deputado preso, nós vamos entender um pouquinho dessa história. Vamos logo direto. O Supremo manda prender deputado Daniel Silveira e Lira tem primeiro teste institucional na Câmara. Daniel Silveira, o deputado preso pelo PSL, vai, segundo relatos aí, o PSL vai expulsar o deputado. Qual é a solução para reduzir o preço da gasolina? Só 1 a cada 4 idosos acima de 75 anos do Ceará foi vacinado contra a Covid-19. Muito pouco, viu, gente? Escapei da intubação por causa do elmo, diz empresário sobre capacete usado durante a internação por Covid-19 aqui no Ceará. Juiz eleitoral caça mandato de prefeito e vice-prefeito de Pacajus por abuso de poder político. Amazonas vive a dor que não cessa após um mês de colapso na saúde. Cidades do Ceará têm segundo dia seguido com fortes chuvas. Essa sim é uma boa notícia. Salários de servidores podem ser congelados por 3 anos para garantir auxílio emergencial. Isso não dá para entender. 42 bairros da capital, no caso Fortaleza, tem mais casos de Covid na segunda onda do que o primeiro momento da pandemia. Olha que situação. Teixeira, agradecer aos amigos que foram lá no canal, se inscreveram, fazer um convite àqueles que não se inscreveram ainda para participarem desse canal de informação que trago sempre todos os dias. A batalha entre os poderes em Brasília ganhou um novo fronte nesta quarta-feira, hoje, portanto, quase no início da madrugada, o deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL, recebeu uma visita da Polícia Federal em sua casa por instrução do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal, na minha casa, neste momento, cumprindo ordem de prisão ilegal do ministro Alexandre de Moraes. Essas foram as palavras do deputado. Publicou em suas redes sociais o deputado, dando início a uma série de vídeos em que divulgaria os passos de sua detenção. Horas antes, o parlamentar havia publicado outro vídeo com duras críticas e ataques ao ministro do Supremo, que foram consideradas por Moraes como parte de condutas criminosas de Silveira. O vídeo, de acordo com o ministro, configurou flagrante delito, o que justificou a ordem de prisão inafiançável do deputado no âmbito do polêmico inquérito das fake news. Vale dizer que o Supremo há poucos instantes voltou a decisão do ministro Alexandre de Moraes e, por unanimidade, mantém a prisão do deputado. Eu vi o vídeo, eu vou dizer uma coisa, que afronta a democracia, que afronta ao Supremo. Ele fala em lei da imprensa, ele fala nisso, mas quando na verdade ele não usa os argumentos dele para defender aquilo que acredita, mas sim para atingir o pessoal dos membros da maior corte do país. Só que isso ainda vai depender da Câmara dos Deputados se mantém a prisão ou não. O PSL, partido aí do deputado, anunciou que pretende expulsar o deputado Daniel Silveira da legenda. Por meio de nota, a Executiva Nacional do partido informou que está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis para o afastamento definitivo do parlamentar. No texto, assinado pelo presidente do partido, Luciano Bivar, o PSL repudia com veemência os ataques a ministro do Supremo Tribunal Federal, ofendendo de maneira vil a honra dos mesmos, bem como proferindo críticas contundentes à instituição. Silveira já cumpria suspensão no partido por contrariar decisões da legenda. Ele havia perdido direito a voto em decisões internas e não pode representar a legenda formalmente. Isso ainda vai dar muito o que falar nos próximos dias aqui no país. Deputado pode, mas não pode tudo, assim como não pode tudo membro do Supremo Tribunal Federal. A lei tem que estar acima de todos e ninguém pode sair aí ofendendo a honra de A, B ou C, seja um deputado, seja um ministro do Supremo Tribunal Federal, coisa que eu não tenho visto, pelo menos do Supremo. Após sucessivos reajustes operados pela Petrobras, elevando fortemente o preço dos combustíveis ao consumidor final, uma saída para reduzir a pressão dos aumentos é acenar aos caminhoneiros que haviam convocado em janeiro uma nova paralisação. Foi colocada
em pauta pelo governo federal, mas a ideia de promover alteração no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, desagradou aos estados. Especialistas avalizam que uma das formas é complicada a equação e passa necessariamente pela questão tributária. O temor do executivo estadual ou dos governos estaduais é que o projeto de lei derruba a arrecadação dos estados, no qual o ICMS assume importante papel. O diretor do Instituto Cearense de Estudos Tributários, Chalbert Machado, avalia que o ICMS cobrado pelos estados é elevado e que as unidades da federação incluem a gasolina no rol de produtos não essenciais que podem ser tributados mais pesadamente. Aí eu concordo com esse rapaz. Cobra de imposto demais os estados, não precisava disso tudo, e a gasolina é essencial, e essencial sim, para que as pessoas possam se locomover. É preciso o governo federal diminuir os impostos, os governos estaduais também, e acabar com esse negócio de atrelar preço de combustível a moeda norte-americana. Nós ganhamos em reais e porque temos que pagar combustível a preço de dólar. Eu também não concordo com isso. São 3 pontos que eu espero que alguém comece a rever. Governadores, diminuir o ICMS, governo federal os impostos e também acabar com esse negócio de atrelar preço de combustível a preço do dólar, sendo que nós ganhamos em real, precisamos pagar combustível também no valor do real e não em dólar. Um mês após o início da vacinação contra a Covid-19 no Ceará, no dia 18 de janeiro, menos de 1/4, ou seja, 24% dos idosos acima de 75 anos foi imunizado ou vacinado aqui no estado. Até esta terça-feira, 82.612 deles haviam recebido a primeira dose contra o coronavírus, enquanto a meta é vacinar 341.844. Gente, isso só dos idosos acima de 75 anos. 341 agora que foi vacinado, um número muito reduzido, 82.612. Realmente, vacina, o país pecou e continua pecando, não consegue vacinar o povo brasileiro e as mortes aumentando. O Ceará enviou ao Amazonas 65 equipamentos de respiração artificial que podem reduzir até 60% a necessidade de intubação e internação em UTIs em casos mais graves da Covid-19. Um dos pacientes que usaram o capacete Elmo, o empresário Henrique Monteiro, afirma que o equipamento evitou que ele precisasse ser intubado. Escapei da intubação por causa do Elmo, afirmou ele. Monteiro passou 15 dias internado no Hospital Estadual São José, em Fortaleza, após ser infectado pelo novo coronavírus. Ele chegou a ficar com 50% dos pulmões comprometidos na fase mais grave da doença. O empresário foi o primeiro a utilizar o Elmo na unidade. O médico chegou para minha mulher e em 3 ocasiões disse que era provavelmente ou preferível intubar. Então, um fisioterapeuta responsável pelo setor onde eu estava disse: vamos tentar o Elmo. A gente não tentou com ninguém ainda. Escapei da intubação por causa do Elmo. Sensacional o equipamento, relata o empresário. Quem sabe se não precisava avançar esse trabalho aí desse novo instrumento, porque boa parte das pessoas que são intubadas terminam não voltando, ou seja, terminam morrendo. Eleita em Pacajus com 21.426 votos, a chapa encabeçada por Bruno Figueiredo, do PDT, foi cassada pelo juiz eleitoral Alfredo Rolim Pereira, da 49ª Zona Eleitoral. A decisão desfavorável recai tanto sobre o prefeito eleito quanto seu vice, Francisco Fagner, do DEM. Eles foram considerados culpados por abuso de poder político. Contudo, cabe recurso à decisão. Os 2 mandatários podem recorrer da sentença no exercício dos mandatos, ou seja, não são afastados do cargo no momento. A ação movida contra a dupla foi representada pelo candidato derrotado José Wilson Chaves Júnior, do PSD. A sentença foi proferida na última segunda-feira, dia 15 de fevereiro. Julgo procedente o pedido inicial, reconhecendo o ilícito de abuso de autoridade dos demandados Bruno Ferreira Figueiredo e Francisco Fagner da Costa, aplicando-lhe a sanção de cassação dos seus diplomas de prefeito e vice-prefeito, respectivamente. Esta foi a decisão do juiz, que ainda cabe recurso. Um mês depois da catastrófica falta de oxigênio medicinal nos hospitais de Manaus e do interior do Amazonas, ocorrida em 14 de janeiro, o estado já registrou quase 4.000 óbitos por Covid-19 somente um mês e meio de 2021. O montante de vidas perdidas é quase o dobro do número registrado durante todo o ano de 2020. Olha que situação.
segundo dados da Fundação de Vigilância Sanitária lá do Amazonas, totalizando 10.100 mortes desde o início da pandemia. Embora a corrida pelo oxigênio tenha sido freada, a situação ainda não é estável, com hospitais lotados e o consumo diário de gás medicinal atingindo a média de 86 mil metros cúbicos, 10 mil a mais do que o registrado no pico da crise anterior. Ainda assim, o governo do estado anunciou no último sábado a flexibilização das regras mais rígidas de circulação que havia adotado, permitindo a abertura do comércio no sistema drive-thru. Se abrir antes de uma solução, em alguns pontos desse país, inclusive no Ceará, a situação já é de muito cuidado, muito delicada. Eu não sei onde é que nós vamos parar. Agora vamos falar de coisas boas, gente, de chuvas aqui no sertão nordestino. As regiões do Vale do Jaguaribe e Sertão dos Inhamuns, aqui no Ceará, receberam nesta quarta-feira um bom volume de chuvas pelo segundo dia seguido. Segundo a FUNSEMI, entre terça-feira e amanhã de hoje, quarta-feira, choveu em pelo menos 116 cidades cearenses. A maior precipitação ocorreu em Massapê, com 98 milímetros. Na região dos Inhamuns, o maior volume foi registrado mais uma vez em Crateús, com 82 milímetros. Teve lugar lá que já teve chuva de 200 milímetros no dia anterior. Nesta terça-feira, Crateús havia recebido precipitações de 200 milímetros, a maior do ano e até o momento a maior do estado. Em seguida aparece Monsenhor Tabosa, já chuvas de hoje, 65 milímetros, Tamboril 53 e no Vale do Jaguaribe a maior chuva foi em Morada Nova com 82 milímetros. A verdade é que o sertão está de roupa nova, ou seja, tudo verdinho já depois de praticamente 4 ou 5 chuvas. A capacidade da caatinga de se recuperar é algo fantástico. A concessão de um auxílio emergencial com regras amplas poderia levar a um congelamento dos salários no Serviço Público Federal por 3 anos para compensar o impacto do programa nas contas públicas. Apesar de ainda não estar fechada, a alternativa é comentada nas conversas entre Executivo e Congresso, conforme pessoas com conhecimento do assunto relataram à reportagem. Para evitar a necessidade de compensar grandes volumes, defende-se o governo um programa com custos mais contidos do que o que foi feito o ano passado. E realmente precisa, porque o país não aguenta viver só de auxílio. Agora, uma coisa eu vou dizer: congelar salário de quem já ganha pouco nesse país, for o caso do servidor público ou privado, eu acho isso algo inaceitável. Tira privilégio de quem tem e não precisa, auxílio de quem não precisa nesse país, taxa as grandes riquezas, que aí o país não vai ter problema nenhum para manter um auxílio aí por 3 ou 4 meses. Se no começo da pandemia do novo coronavírus a sensação era de total desconhecimento e isso afetou um combate mais rápido à crise sanitária, atualmente o contexto é de avanço em relação ao que se sabe e é possível fazer para prevenir a doença. Mas, na realidade, devido a múltiplos fatores, a chamada aí segunda onda epidêmica vivenciada em Fortaleza desde o início de outubro, embora ocorra em um cenário de maior preparo tanto da ciência quanto da população em geral, tem sido marcada por uma crescente incidência de novos casos. Em Fortaleza, conforme o levantamento feito pelo Jornal Diário do Nordeste, com base nos boletins epidemiológicos da Prefeitura, cuja publicação é semanal, sendo a mais recente do dia 12 de fevereiro, 42 dos 121 bairros atualmente já tem mais casos de Covid registrados nessa segunda onda do que no primeiro ciclo da epidemia. Só para vocês terem uma ideia, a segunda onda no Ceará é muito forte e não está só na capital não. Ela já é registrada de forma muito forte na grande maioria dos municípios do interior. É preciso que os cuidados sejam redobrados e que as pessoas comecem a tomar as providências necessárias também. O poder público sozinho não vai conseguir fazer com que o contágio dessa doença, que aumenta dia após dia aqui no Ceará, possa ser controlado não. Gente, agradecer demais aos amigos que já acompanham, fazer o convite para amanhã, mais um vídeo às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira.